palavra de Deus diz assim, 1 Samuel 16, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. Era ele ruivo e de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Quantos podem dizer amém? Amém. Que Deus, pois, aplique essa bendita, preciosa palavra aos nossos corações. Meus irmãos, a palavra de Deus traz essa narrativa extremamente especial para a nossa vida, não é? O interessante aqui é que o sistema de governo era um sistema teocrático. O povo vivia em um sistema teocrático, onde quem governava era o próprio Deus. O sistema teocrático é um sistema que veio desde Moisés. Quando Deus tirou o povo do Egito, que veio pelo deserto, o tipo de governo já era teocrático. Teo quer dizer Deus, né? E crático quer dizer governo, ou seja, governo de Deus. Então era Deus quem governava através de Moisés, era Deus quem governava através de Josué, era Deus que passou a governar através dos juízes. Quando os irmãos leem o livro de Juízes, é um livro que fala de juízes governando. O período do livro de Juízes dura 400 anos. São 400 anos aonde o próprio Deus levanta juízes e governa através de juízes. Os irmãos conhecem bem a história. Por vezes o povo se rebelava, por vezes o povo recorria a Deus, e quando o povo recorria a Deus, Deus levantava um juiz. E, no entanto, Deus levantou tantos juízes que ficaram conhecidos, como Sansão, como Jefité, como Débora, como tantos outros. O próprio Samuel foi juiz. Durante toda a sua vida ele foi juiz. Ele inicia como juiz e agora, estando como juiz, diz a Bíblia que o povo agora decide que é necessário um rei. Não mais o povo quer viver no sistema teocrático, mas agora o povo quer viver no sistema monárquico, aonde um rei governava. Por quê? Primeiro porque as nações eram assim. Israel era diferente. O que Deus não se agrada não é que Israel pede um rei. Deus já havia previsto isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 17 e no versículo 14. Deus já havia previsto que um dia o povo ia querer um rei, assim como as outras nações. O que Deus diz é que este rei deveria ser escolhido pelo próprio Deus. Deus faz
faz questão e fez questão de dizer que no momento certo, no momento adequado, ele mesmo iria escolher o rei. Não era problema o povo desejar um rei, era problema o povo não deixar Deus escolher o rei e que fosse no tempo de Deus. E aí o povo pede um rei. E por que o povo pede um rei? Primeiro, porque Samuel estava velho. Capítulo 8 de 1 Samuel diz isso. Samuel estava velho. Além do mais, Samuel, como qualquer ser humano, apesar de ter uma biografia praticamente impecável, mas Samuel, como qualquer ser humano, cometeu erros. Às vezes nós nos culpamos por erros que nós cometemos, mas fica sabendo de uma coisa: perfeito é só Deus, perfeito é só o Senhor Jesus. Nós somos falhos, carentes da graça de Deus, carentes do amor de Deus. E Samuel cometeu algumas falhas. Primeiro, Samuel instituiu seus filhos como juiz, coisa que Deus não mandou. Segundo, que os filhos de Samuel não eram qualificados o suficiente para ser juiz. Primeiro, que eles não andavam no caminho de Samuel. Segundo, que eles eram corruptos. Terceiro, que eles se exaltavam demais por causa do seu pai, por causa daquela posição. Então, não era adequado que Samuel instituísse seus filhos como juízes, até porque o próprio Samuel ainda continuava exercendo o seu juízo. Então o primeiro ponto é que o povo vê um sacerdote, um juiz já muito velho. Samuel tinha aproximadamente 60 anos de idade. O outro ponto que está no capítulo 12 é que o povo de Deus, ao ver um inimigo chamado Naás, o rei dos Amonitas, eles temem aquele rei. E aí eles agora querem um rei também para combater aquele rei. Ora, o próprio Samuel vai dizer que durante toda a sua vida Deus livrou o seu povo, livrou do Egito, livrou de Faraó, livrou de vários reis, livrou de várias nações, conquistou vários reinos, conquistou vários povos. Então Deus que agiu no passado era o Deus que ia agir no presente e que não havia necessidade de nada disso. Então é como que o povo, de certa forma, se rebelasse contra o sistema teocrático, desejando um sistema monárquico. E por que o povo desejou isso? O povo desejou isso porque o povo queria ser igual às nações da terra. Porém, o espírito teocrático, que era aquele espírito que o Senhor constituiu de governar o povo, dizia que esta nação era diferente das outras nações, porque o Senhor estava no meio dela, porque o Senhor estava presente. Quando Deus está presente, tudo é diferente. E quando Deus está presente, tudo é novo. E quando Deus está presente, não há necessidade de nós sermos como os lá de fora, ou como o vizinho, ou como outro, porque a nossa personalidade está no Senhor. E por isso que nós somos diferentes, sim, porque estamos com o Senhor. Mas o texto aqui agora fala de uma narrativa. O povo pede um rei e o rei Saul é escolhido. Samuel fica muito triste, porque ele era o juiz, ele governava, Deus governava através dele. Samuel fica triste. Samuel vai orar ao Senhor, o Senhor diz: Samuel, fica tranquilo, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Mais um equívoco que Samuel cometeu. Ele não era o governador de nada, ele era apenas o instrumento que Deus usava para fazer a sua obra, mas ele se sentia como se fosse ele mesmo que estivesse governando. Por isso que ele se entristeceu. Mas Deus disse: Samuel, eles não rejeitaram a você não, eles rejeitaram a mim. Fica tranquilo, não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Mas Deus mostra Saul. E por que Deus mostra Saul? Porque Saul estava no coração do povo. A palavra, o nome Saul, por exemplo, quer dizer pedido pelo povo, alguma coisa desse tipo. Então, o Saul era aquilo que estava exatamente no coração do povo. Saul nunca foi escolha de Deus. Saul é escolha do povo. E por que Deus permitiu que Saul governasse? Por vários motivos. Dentre os vários motivos é que Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Por isso que Samuel não conseguia entender direito, mas Deus disse a ele: faça tudo que o povo quer. Mas o tempo passa e daqui a pouco Saul, ele comete vários erros, várias falhas. Sabe o que é interessante no livro de Samuel, meus irmãos? É que o livro de Samuel existem contrastes entre várias coisas. A chamada de Saul, por exemplo, é interessante, porque ele está atrás de... Quem lembra do que Saul está atrás quando é chamado? Ele está atrás de jumentos. Engraçado que a chamada de Davi estava lidando com
ovelhas. Jumento é animal teimoso, ovelha é animal obediente. A palavra de Deus está fazendo um contraste e eu já respondo porque Deus permite que Saul fosse rei, porque Saul é a escolha dos homens, Davi é a escolha de Deus. Saul é projeto dos homens, Davi é projeto de Deus. Saul é plano dos homens, Davi é plano de Deus. Eu não sei se você está entendendo aí ainda, eu não sei se chegou ainda ao teu entendimento e à tua mente, mas ainda que alguém te rejeite, ainda que alguém te escanteie, ainda que alguém não te veja, fica tranquilo, porque muitas vezes as escolhas dos homens não são as escolhas de Deus. E é interessante, irmãos, porque a história se desenrola e agora Samuel vai ungir a Saul como rei. No capítulo 10 diz a Bíblia que ele, antes do 10, um pouco, no 11, é interessante porque ele chama Saul. Quando Saul vem ao seu encontro, o Senhor fala com ele e diz assim: olha, esse é o homem que tu vais ungir rei. E aí Samuel se agrada, porque a Bíblia vai dizer que não havia ninguém tão bonito como Saul, e nem havia ninguém tão grande como Saul. A Bíblia vai dizer que o homem maior de Israel estava no ombro de Saul. Veja como Saul era grande, como Saul era bonito. Saul era um protótipo humano, um projeto humano. Por isso ele agradava aos homens. Sabe o que Samuel faz, irmãos? A Bíblia diz que Samuel pega Saul, leva para uma mesa com 30 pessoas, coloca em lugar de honra, separa uma comida melhor que tem, e na hora que Saul está lá, ele vai lá e chama o moço que está cozinhando e diz: pega aquela comida separada. E ele pega aquela comida separada, gostosa, especial, e ele dá a Saul e diz assim: olha o que foi separado para ti. Mas em seguida ele vai embora. E o interessante é que mais à frente, quando Samuel, orientado por Deus, manda que aquele moço que estivesse com Saul fosse embora, ele agora unge Saul. Mas sabe o que ele faz depois de ungir Saul? Ele dá um beijo em Saul. Ele dá um beijo em Saul. Daqui a pouco eu vou dizer para os irmãos por que eu estou dizendo isso. Porque Samuel, que é um outro personagem desse texto, a Bíblia diz que a vida de Samuel é uma vida muito especial. Desde criança serviu ao Senhor como sacerdote. Depois passou a sua vida como juiz. Como juiz, a Bíblia dá testemunha a seu respeito. No capítulo 7, no versículo 15, diz que Samuel foi juiz em todos os dias de sua vida. Mesmo quando Saul foi rei, ele continuou exercendo o seu ofício de juiz. O outro testemunho quem dá é o povo sobre o Samuel, porque quando no capítulo 12 Samuel se queixa ao povo, porque o povo pediu um rei e tinha desejado um rei, aí Samuel diz assim: me diz o dia que eu roubei, me diz o dia que eu enganei, me diz o dia que eu fraudei alguma coisa de vocês, me diz um dia que eu fui injusto, que eu oprimi alguém, diz aí diante do rei, diante do ungido do Senhor. E aí a Bíblia diz que todo o povo disse: nunca tu nos roubaste, nunca tu nos afligiste, nunca tu corrompeste o mandamento do Senhor, tu nunca desobedeceste em nada. E aí Samuel diz: seja o próprio rei ungido do Senhor testemunha entre vocês de que nunca eu me desviei do caminho do Senhor. Como juiz, ele tem uma vida impecável. A outra palavra de testemunho sobre Samuel está no capítulo 3, no versículo 19, que diz que nenhuma de suas palavras o Senhor deixou cair por terra. Ele era um profeta que quando falava a palavra se cumpria. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não deixava a palavra daquele homem cair por terra. Então a própria Bíblia dá testemunho de que como profeta também aquele homem era um homem que tinha testemunho do próprio Deus, da palavra de Deus. Mas como sacerdote havia algumas coisas que Deus também estava tratando na vida de Samuel. Deus está tratando e escolhendo um rei que é Davi, mas Deus está tratando alguma coisa também na vida do seu servo. Já disse para os irmãos que ele escolheu seus filhos sem condições alguma de ser juiz. Primeiro ponto, ele escolheu como sacerdote, ele consagrou como sacerdote. Agora mais uma vez a cena se repete e Deus manda que ele vá até a casa de Jessé e vá ungir um dos filhos de Jessé. O primeiro equívoco como sacerdote, porque quem unge é o sacerdote e não o juiz, quem unge é o sacerdote e não o profeta. E então como sacerdote ele comete mais um equívoco. Por quê? E Deus precisa trabalhar na vida de Samuel, dizendo: Samuel, não olhas a aparência, porque quando Samuel viu o filho maior, bonito, a Bíblia diz que Samuel já logo se dirigiu dizendo: certamente estou diante do ungido do Senhor.
outro equívoco de Samuel é que a Bíblia diz que Samuel ainda tinha pena de Saul. Quando Deus disse, eu já o rejeitei. Quem era que estava no coração de Samuel, irmãos? Saul. Porque Deus diz, Samuel, até quando terás pena de Saul? Saul ainda está no coração de Samuel, mesmo não estando no coração de Deus. E a Bíblia diz que aquele Saul agora tem que sair do coração, mas o protótipo Saul continua dentro daquele homem. E quando ele vê um homem grande parecido com Saul, ele diz, eita, esse dá para substituir aquele a quem eu tanto amo, está dentro de mim. E aí ele vai, quando vai em direção, quando pensa, aí Deus diz, não é esse não. Não olhes com os olhos humanos. Não olhe para o tamanho, não olhe para a estatura. Eu não vejo isso. Eu vejo o interior, eu vejo o coração. E diz a Bíblia que e os filhos foram passando e faltou Davi. Primeira coisa que me chama a atenção desse texto, para nós irmos para a conclusão final, é que Davi é alguém extremamente rejeitado. Se tem alguém rejeitado na Bíblia, se chama Davi. Este homem é rejeitado primeiro pela sua nação, porque a Bíblia diz que os seus irmãos vão servir o exército e estão diante do rei, e ele está cuidando de ovelhas que não tinha valor nenhum. Segundo, ele é rejeitado pelo seu rei, porque quando ele vai para a guerra, Saul diz assim, você não tem condições de guerrear, volta, porque você é uma criança. Depois, ele é rejeitado por sua família, porque Jessé chama todos os 7 filhos, mas não chama Davi. Ele se esquece de Davi. O que você pensaria de alguém que lembra de todos os seus irmãos e não lembra de você? É muita rejeição. Mas o pior, irmãos, sabe quem rejeita Davi? Samuel. A religião também rejeita Davi. O último estágio na vida do homem praticamente é a religião. O homem busca tantas coisas, a riqueza, o poder, a glória, a fama, a boas amizades. O homem busca tantas coisas. Quando ele não encontra nada disso, ele diz, agora só tem uma coisa, eu vou ter que buscar Deus, porque eu não consegui sucesso em nada. O homem faz isso. E Davi, no meio de toda a sua rejeição, é rejeitado por Samuel. Aonde está isso? Está aqui na Bíblia. Sabe por quê, irmãos? O texto é bem claro. Ele diz assim, nós não iremos nos assentar enquanto ele não vier. Vai buscar ele. Já tinha passado os 7 irmãos. Só faltava Davi. Não tinha mais ninguém não. Ele já tinha conversado, já tinha perguntado. Falta alguém, Jessé? Não, só falta um. Só falta um. Vai buscar ele. E quando ele foi buscar, ele sentou um pouquinho. E quando Davi entrou, olha, pensa bem na cena. Pensa bem. Está lá a Samuel, o pai, algumas pessoas, só falta Davi. Então quando Davi entrar com aquele moço que foi buscar, qual é a atitude do rei, de Samuel? Não é se levantar e ungir? Ele faz isso? Não. O que é que a Bíblia diz aqui no versículo 12? Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te. Foi necessário Deus intervir, assim como Deus interviu para ele não ungir o mais velho. Deus interviu para ele ungir Davi, porque provavelmente ele ficou chocado quando viu Davi. Quando ele viu Davi, provavelmente ele disse, é isso aí. E permaneceu sentado. Só faltava Davi. Ele se recusou a ungir Davi, porque ele permaneceu sentado. Se Deus não intercede, eu acho que ele está sentado até hoje. Mas Deus intercedeu e disse, olha, o rei não é o rei que tu quer, é o rei que eu quero. Tu não faz o que tu quer, tu faz o que eu quero. O grande não é você, o grande sou eu. Por isso, levanta-te e unge-o. Irmão Marcos, ainda eu queria mais alguma coisa para provar isso, eu mostro. Não teve lugar na mesa especial como Saul. Não teve beijo no rosto. Deixa eu dizer uma coisa, o escolhido por Deus não tem mesa especial, o escolhido de Deus não tem comida especial, o escolhido por Deus muitas vezes não tem a carinho especial daqueles que estão à frente, muitas vezes não tem nada disso, não tem beijo no rosto, mas tem a escolha de Deus, a mão de Deus, a unção de Deus na sua vida.
encerrar dizendo uma coisa para você nessa noite. Talvez você pense que Deus tenha se esquecido de você. E talvez você pense que as muitas dificuldades durante a tua caminhada faz com que você esteja esquecido, apagado, que não se lembram de você. Ah, cadê Deus? Deus esqueceu de mim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Possa ser que você não esteja no coração de Samuel, mas deixa eu dizer uma coisa na tua vida. A última palavra na tua vida é a palavra de Deus. E mesmo você não estando no coração de Saul, você está no coração de Deus, porque Deus te ama, porque Deus te escolheu, porque você é projeto de Deus, porque Deus te chamou para a sua obra. Não foi você que escolheu a Deus, mas fica sabendo de uma coisa: foi Deus que escolheu você e te nomeou para que você vá e dê fruto. Eu nunca me esqueço o dia que Deus me escolheu. Eu nunca me esqueço o dia que Deus me chamou para o Evangelho. Eu nunca me esqueço. A gente não gostava de crente lá em casa. Minha família não gostava de crente. Quando os crentes vinham descendo pela rua, a gente fechava a porta e dizia: fecha tudo que lá vem os bodes. Um dia meu irmão precisou fazer a casa. E cadê pedreiro? Procurava pedreiro e não conseguia. Aí apareceu um irmão para fazer a casa. Teve que fazer com o irmão Antônio. E aí o irmão colocava um tijolo e falava uma palavra. Eu não sei como ele fazia isso, mas ele fazia. E um dia, irmão, esse homem trabalhando e pregando, ele contou para mim uma história. E a história que ele contou foi sobre 10 virgens. Que haveria um dia que Jesus viria e queria tratar a humanidade como 10 virgens. E que 5 estavam preparadas para a volta de Jesus e 5 não estavam. E que as 5 que estavam preparadas para a volta com Jesus iria subir com Jesus. As outras 5 iriam ficar nessa terra debaixo de uma tribulação terrível, gafanhoto, demônio, terremoto, furacão e tanta enfermidade e tanta coisa. Eu disse: misericórdia, que eu não fico não. Eu quero aceitar Jesus. E aí o irmão me convidou e disse: domingo, Marcos, você vai para a igreja comigo. Eu disse: eu vou, que eu não quero ficar não. Irmãos, mas aquela palavra entrou no meu coração de uma maneira tão profunda que eu comecei a orar e dizer: Senhor, não vem agora não, Jesus. Deixa dar domingo para o Senhor poder vir. Não vem não, Jesus. Toda noite eu orava. Mas, irmãos, parece que o tempo não passava. E aí quando era na terça-feira, na quarta, e cadê o tempo passar para dar o domingo? E aí eu ligava o rádio para ver alguma coisa, uma palavra. Aí quando eu ligava, saía lá: Jesus está vindo. De repente ele vem hoje. Eu dizia: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E eu mudava de rádio na hora. Mas o negócio era sério, irmão, porque de repente eu ia na rua. Eu lembro que nessa época eu vinha ali de Afogados, e de repente eu abro o vidro. Quando eu abro, tem um irmão de paletó ali em Afogado, pregando na unção de paletó com um micro, aquele caixinha. E ele dizia: Jesus está vindo, você está preparado? Eu fechava o vidro e dizia: sangue de Cristo tem poder. Não vem não, Jesus, deixa dar domingo. E o domingo parece que não vinha. E aí o tempo foi passando. Eu sei que chegou o domingo e eu de tarde já todo arrumado esperava o irmão. Ia no portão, voltava. E cadê o irmão Antônio? Ia no portão e voltava. E daqui a pouco lá veio o irmão Antônio. O irmão não precisou nem bater. Eu já ouvi a pisada dos pés do irmão. Já abriu o portão e disse: vamos embora, irmão. E fui embora para a igreja na carreira. Cheguei lá na igreja. Aí teve o culto e eu dizia: cadê essa hora que não chega para fazer esse convite? E esse culto está muito demorado e esse irmão não faz o convite. E eu lá esperando, ansioso. Daqui a pouco o irmão foi pregar. E daqui a pouco o irmão abre a Bíblia não sei aonde. E daqui a pouco tem 10 virgens, 5 fica, 5 vai. Esse irmão convidou para esse culto. Só pode ter sido. Foi não, irmãos. É que o Espírito que estava na vida de um estava na vida do outro. E está aqui nessa noite. Saí na carreira, passei pela frente de todo mundo. Cheguei lá e disse: eu quero aceitar Jesus. Interessante, irmãos, quando eu chego em casa todo alegre, vou dizer para minha mãe: mãe, eu agora sou crente. Fui para a igreja e aceitei Jesus. Minha mãe disse: grande coisa. Eu também fui para a igreja e aceitei Jesus também. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. A chamada de Deus na nossa vida é algo precioso, é algo maravilhoso.
da tua história, maior história e maior situação viveu Jesus. Às vezes a gente pensa que sofre, sabe, irmãos? Só para encerrar definitivamente, deixa eu dizer para os irmãos, às vezes a gente pensa que sofre. Uma irmã estava muito amargurada e triste e angustiada porque havia perdido seu filho. E aí na igreja, quando ela chega, o pastor está pregando sobre o amor de Deus, que Deus ama e coisa e tal. A irmã levanta a mão e diz assim: pastor, eu quero falar. E aí o pastor diz assim: pode falar, minha irmã. Ela diz: aonde estava Deus? Quando eu com meu filho naquele hospital, orei e pedi para ele curar o meu filho, ele não curou e meu filho morreu. Irmão, não é fácil. O pastor se ligou com o céu e o céu se ligou com ele, e o céu mandou resposta, e a resposta foi a seguinte: minha irmã, Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho morria na cruz do Calvário. Deus estava no mesmo lugar. Quando você estiver sofrendo diante da tua dor e você pergunta: onde está Deus? Eu quero dizer para você o seguinte: que Deus está no mesmo lugar quando o seu filho morria na cruz do Calvário, porque o amor de Deus é verdadeiro, o amor de Deus é palpável, o amor de Deus é concreto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te trouxe para te dar a vida eterna. Deus te trouxe para te salvar. Deus te trouxe para te dar uma nova história, para construir uma nova história na tua vida. Não